Porque uma coisa é a gente rezar, outra coisa é a gente orar, né? Então todo mundo sabe rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu vou pagar a conta, não vou pagar a conta. Santificado seja o vosso nome. Será que amanhã vai ter palestra? Ou seja o vosso reino. Será que o Corinthians vai ganhar hoje? Quer dizer, isso aí você está falando uma coisa e a cabeça está pensando outra. E é muito simples a gente fazer. A oração precisa de uma devoção, de uma concentração. Essa devoção, essa concentração é que faz realmente a oração, que no fundo vai fazer a vibração. Então a oração bem feita, a gente consegue vibrar e a gente consegue sentir a vibração. Quando faz um trabalho, por exemplo, dentro da casa espírita, com uma concentração, a vibração, que faz a tal chamada elevação vibratória, que a gente vai buscando uma elevação, atravessar as nuvens densas das vibrações, muitas vezes, que ficam no planeta, a gente vai precisando manter uma concentração, e isso a gente pode manter sem nenhum tipo de atributo de fora. Mas isso não impede de eu usar o atributo de fora, se aquilo me é útil. Se eu tiver um terço ou alguma coisa que vai me fazer me concentrar, não tem problema. Nós não somos contra, nós dizemos simplesmente, a doutrina espírita diz o seguinte: não há a necessidade. Isto é, a pessoa vai falar, puxa, eu precisava fazer uma oração, mas eu esqueci o terço, como é que eu faço agora a oração? Não tem terço, não tem essa necessidade. Mas nós não somos contra, eu pelo menos não sou contra. Eu falo, não, isso lhe é útil, isso te faz se envolver, se faz você entrar num padrão vibratório, um padrão de oração, ótimo, use o terço. Ah, mas eu queria pôr uma imagem na minha casa, para poder, quando eu vejo a imagem de Nossa Senhora, nossa, eu me ligo a ela, ótimo, use a imagem de Nossa Senhora. Mas por que não tem imagem, não tem as crucificações? Porque a nossa doutrina é uma doutrina que não precisa desse tipo de padrão. Não precisa, não quer dizer que a gente desdenhe, não, a gente só não vê a necessidade, a gente vê a introspecção, buscar a imagem mental do Cristo interna, na nossa tela mental, construir isso aí. Quer dizer, pode ter uma imagem de fora? Claro que pode, não tem problema, me ajuda a construir a imagem de dentro. Mas sem a imagem de fora eu não posso fazer oração? Eu tenho que ter uma imagem para ficar ajoelhado? Não preciso. Eu preciso fazer a oração de dentro. Então eu entendo que nós da doutrina espírita precisamos entender com mais amplitude. Quer dizer, qual é a proposta? A proposta é mental, é vibracional, é emocional, é se ligar no Cristo, não nessas coisas de se ligar nas coisas materiais. Mas muitas pessoas utilizam esse caminho para chegar no mesmo lugar. Tudo bem, não tem contra. A pessoa, puxa, é espírita e gosta de fazer o nome do Pai. Mas qual o problema? Aquilo virou uma espécie de auto-mantra, virou o que nós chamamos de um sistema que aciona nela um estado vibratório melhor. Faça, qual o problema? Ah, mas eu preciso rezar, orar de joelhos. Ótimo, se você precisa, não tem problema. Eu posso rezar sentado, orar sentado? Pode. E deitado? Pode. Não é essa a questão. Então, mas como nós somos muito ainda espiritólicos, muitos de nós viemos da religião irmã, que é o catolicismo, então a gente vem com essas ideias ainda, vem ainda arquivados. Então a gente precisa entender que é uma coisa natural, olhar a pessoa, ela tem esse padrão, a gente não precisa dessas coisas de fora, mas elas não precisam ser também desdenhadas ou criticadas. Não, a ideia não é essa aí. Então tudo bem, se lhe faz bem, faça oração, mas o importante, faça oração, não a rezação, né? A rezação é palavras, ajuda. Olha, antes rezar do que não fazer nada. Então, está fazendo nada? Reza. Quer fazer? Vai ser oração e entra na vibração, né? Não tem aquela história do mendigo que entrava na igreja, né? Ele entrava na igreja, chegava perto lá de Jesus, falava, oi Cristo, e vinha embora. E ele, tudo bem, ele entrava lá, falava, oi Cristo, oi Jesus, e ia embora. E todo mundo se fala, mas que coisa, que ele só entra e fala isso aí, né? Ele fala, oi Cristo, eu sou o Zé. E aí ainda, oi Cristo, eu sou um dia. Ele não foi porque ele ficou doente, teve um problema lá, internaram ele no hospital, ele não tinha família, não tinha ninguém, e todo dia na hora da visita, ele ficava sorrindo, ficava alegre, e todo mundo não entendia. Ué, por quê? Né, que ele ficava, um dia assim, ele internado, e toda hora da visita, e ele melhorando, e eu falei, poxa, ele fica triste, não chega ninguém para visitá-lo. Aí disse que um dia perguntaram para ele, o que acontece? Ele falou, não, todo dia na hora da visita, Jesus vem aqui e fala, oi Zé, eu sou Jesus, e ia embora.
Quer dizer, não há necessidade, rezas extensas, orações extensas, isso tudo são atributos que a gente pode usar para chegar no patamar vibratório. Se eu chego no patamar vibratório automaticamente, eu não preciso disso. Se eu preciso disso, ótimo, vou acostumar o meu espírito cada vez mais a conseguir essa oração. Bom, ela diz aqui que mora na água rasa. Quem mora na água rasa é bom, porque pode chover à vontade que não inunda, né? Água rasa, pode chover à vontade, não, ficar tranquilo aqui. Ela diz que ouve o meu programa às terças-feiras, deve ser a 8ª pessoa, porque tem 3, 4 da minha família que ouve, mais umas 2, 3, ela é a 8ª. O programa de terça-feira, pessoal da internet, né? O Alegro Vive, terça-feira de manhã, das 10 às 11 na rádio Boa Nova, 1450 AM. De que não me conhece, não sei o quê, tenho a oportunidade de conhecer ela, que me pergunta sobre um medicamento, que não é medicamento, um suplemento, é o cloreto de magnésio, quais os benefícios, etc, etc, etc. Então, e ela diz que toma vários medicamentos, toma Rivotril, toma fluoxetina, etc e tal, que são antidepressivos. O que acontece? Os suplementos são necessários hoje em dia, justamente porque nós temos uma dificuldade da alimentação natural. Então o que acontece? O tipo de, digamos assim, de adubo que põe no solo, o tipo dos agrotóxicos, tiraram dos alimentos o magnésio. E o magnésio, ele é importantíssimo, ele tem centenas e centenas de funções no nosso organismo. Ele ajuda na célula, ajuda no osso, ajuda no cérebro, no coração. Então, o magnésio está deficitário, digamos assim, para todos nós. Então, existem algumas maneiras de a gente suplementar o magnésio. O cloreto de magnésio é uma delas. Então, precisa conversar com um médico ou com um farmacêutico para dar essa orientação, né? Porque nós precisamos suplementar algumas coisas que estão faltando e o nosso organismo não funciona bem. Por exemplo, existem muitas disritmias cardíacas, arritmia, o coração começa a pular, não tem a sensação de vez em quando que o coração parece que vai sair pela boca? E eu peço para a pessoa, quando fala, meu coração vai sair pela boca, eu falo, fecha a boca, não deixa, qualquer coisa, fala assim então, porque abre a boca. Tem gente que fala muito, é bom, a gente fica mais quietinho, né? O coração não bate tanto, não salta. Tem muita disritmia que o magnésio pode ajudar. Tem muito, hoje em dia nós temos muitas questões de déficits por causa do tipo de alimentação. Acho importante trazer uma informação mais recente também dessa questão, que venho falando muito daqui, da questão da tireoide. Porque a tireoide daqui, tireoide de cá, fala, doutor Rubens, está falando de tireoide já, né? Porque eu tenho que falar, porque hoje nós temos uma situação especial. Existem alguns, digamos assim, tóxicos no meio ambiente que nós ingerimos todo dia, que são necessários, mas que para o nosso organismo, talvez numa quantidade maior, podem intoxicar a muitos de nós, que são o cloro, o flúor e o bromo. O cloro, principalmente, se de repente nós temos um aumento da ingesta do cloro, ele vai atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então isso é o que estão hoje em dia estudando, porque tantas pessoas com dificuldades tiroidianas. Por quê? Porque o cloro é um tóxico e ele vai, como ele é da mesma família química dos halógenos, bonito nome para pôr em neto, né? Halógeno, vamos jantar, né? Os halógenos. Então, ele é da mesma família dos halógenos. Quando o iodo vai chegar na tireoide, o seu cloro já está sentadinho lá. E o seu cloro não é espírita, não é espírita, o seu cloro não é educado. O seu iodo fala, senhor, dá licença, eu precisava sentar aí, porque a dona tireoide está me esperando. Não sai. Ele é marrudo, fica lá, não sai. Ele é mais pesado que o iodo, então ele não sai. E aí o seu cloro, o seu iodo sozinho, não consegue tirar o seu cloro de lá, e a dona tireoide fica lá sem poder trabalhar, porque não tem o seu iodo. E aí, isso é um problema sério, a gente precisa desintoxicar muitas vezes o organismo. Por isso que muitas das pessoas que estão tendo dificuldades tiroidianas, como nódulos, cistos, bócios, pode ser, veja bem, pode ser isto uma explicação